vereador Sam Martins Donato Roosevelt, o procurador doutor Leandro Santos Azevedo e o assessor administrativo Edson Magalhães Martins para auxiliar nos trabalhos durante o andamento desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto Santos, Elias Cândida Silveira, Ezequias Mariano Gomes da Silva, Ivanito Barbosa de Oliveira, João Brito Pereira Filho, Jorci Miranda Sangi, Luciano Miranda Salgado, Marcos Rodrigo Amorim Florindo, Silvio Rodrigues de Oliveira. Presente. Havendo o número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Mateus 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam a vossa boa obra e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quero agradecer a presença de todos e convidar para somar conosco ex-vereador desta casa, atualmente secretário de Obras, senhor Gerci de Freitas. Peço ao vereador Ivanito que o conduza até a mesa. Convido o senhor secretário a fazer a leitura da ata anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibatiba do Espírito Santo, em 27 de outubro do ano de 2014. Às 19 horas e 15 minutos do dia 27 de outubro do ano de 2014, na sede da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, houve a sessão ordinária da Câmara Municipal, presidida pelo vereador senhor Silvio Rodrigues de Oliveira, que inicialmente convidou o vereador senhor Marcos Rodrigo Amorim Florindo, primeiro secretário da mesa, a fazer a chamada dos senhores vereadores, comparecendo o seguinte: Carlos Alberto Santos, Elias Cândida Silveira, Ezequias Mariano Gomes da Silva, Ivanito Barbosa de Oliveira, João Brito Pereira Filho, Jorci Miranda Sangi, Luciano Miranda Salgado, Marcos Rodrigo Amorim Florindo, vereador presidente Silvio Rodrigues. Havendo o número legal, o presidente invocando a proteção de Deus, Deus por instalados os trabalhos, ato contínuo, o senhor secretário fez a leitura do versículo 1 do livro de Salmos da Bíblia Sagradas, nos termos regimentais da Casa, inciso 1º do artigo 93, o senhor presidente deixou convocado os funcionários da Casa, doutor Sam Martins Donato Roosevelt, diretor legislativo, doutor Leandro Santos Averedo, procurador, e a senhorita Bruna Carlas Rodrigues Fole, auxiliar administrativo, para auxiliar a mesa nos andamentos dos trabalhos. Dando prosseguimento aos trabalhos, fez agradecimento especial ao diretor da revista Caparaó, senhor Davi Carvalho de Oliveira, pela presença. A pedido do vereador Luciano Miranda Salgado, foi guardado 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Palmerino Cerveira de Carvalho, ex-funcionário da Prefeitura de Ibatiba, e do senhor Alciso Tardani, locutor da Rádio Mania FM de Ibatiba. Logo em seguida, dispensa da leitura das atas anteriores, o senhor presidente determinou o senhor secretário proceder à leitura do expediente do dia. Expediente. No expediente do dia constou os seguintes documentos: projeto de emenda à lei ordinária número 001/2014, oriundo do gabinete do prefeito, que altera a redação da emenda e do artigo 1º da lei ordinária número 519, de 16 de junho de 2008, que declara de utilidade pública a ordem espiritualista cristã Vale do Amanhecer, denominado Templo do Amanhecer de Ganuro, de Ibatiba, Espírito Santo, já constante da pauta
do expediente anterior e em tramitação na Casa, constou e foram lidos os seguintes documentos: projeto de lei de números 13/2014, que dispõe sobre alterações do plano plurianual para período de 2014-2017, projeto de lei número 14/2014, que dispõe sobre o Conselho Municipal Antidrogas e outras providências, ambos oriundos do gabinete do prefeito, requerimento de números 111 e 112/2014, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, requisitando o seguinte: com base nos artigos 31 da Lei Orgânica, oficia ao senhor secretário municipal de administração, solicitando cópia integral das folhas de pagamento do mês de outubro de 2014, após o fechamento da mesa, bem assim, cópia do decreto municipal número 19/2013 e de outras legislações, caso existam, sobre o kit feira, que foi instituído pela Lei Municipal número 544/2009, indicações de números 012 e 013/2014, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, indicando a necessidade premente de tomada de seguintes medidas administrativas municipais: criação do lanche cidadão, que garantirá uma refeição mínima aos moradores de Ibatiba que fazem procedimento médico em outros municípios, principalmente em Vitória, Cachoeiro, de Itapemirim, Vila Velha, dentre outros. Esse programa precisa de acompanhamento nutricional para sua execução. Ampliação de vagas de estágio no Poder Executivo Municipal, com alteração no processo de seleção, garantida a oportunidade igual para todos os beneficiados, os melhores alunos das escolas sediadas em Ibatiba, bem como utilização, critério social, alteração no serviço de transporte de pacientes que realizam procedimentos em outros municípios, disponibilizando diariamente no mínimo de 2 veículos, tipo furgão, sendo com 2 alternativas de horários, às 3h30 e 10h30, possivelmente evitando que o morador permaneça todo dia em outra localidade, às vezes sem necessidade. Essa alternativa garante a facilidade e ampliará o número de cidadãos atendido à criação do Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos, que garantirá um controle ou aumento de números de cães e gatos em Ibatiba. Disponibilização de coordenador. A escola para a Escola Municipal de Cachoeira Alegre, no período de vespertino, instalação de alambrados e portões em toda a área da Escola Municipal Cachoeira Alegre. Melhorias no calçamento da rua Pedro Antônio de Amorim, no bairro Brasil Novo. Terminada a leitura do expediente para fins de parecer prévio, o senhor presidente fez remessa dos respectivos projetos de lei de número 13 e 14/2014 às comissões competentes. Casa logo em seguida, o vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo requeriu da mesa urgência na apreciação de deliberação dos respectivos projetos de lei de número 14/2014. Feito o pedido, o senhor presidente submeteu o mesmo à discussão e votação pelo plenário, que foi aprovado por unanimidade. Aprovado o requerimento de decisão das comissões de projeto de lei de número 14/2014, foi devolvido à mesa, constando de parecer pela aprovação. O uso da palavra no pequeno expediente, pela ordem, fizeram o uso da palavra os vereadores Luciano Miranda Salgado, Joci Miranda Sangi, Marcos Rodrigo Amorim Florindo, Ezequias Mariano Gomes da Silva, Elias Cândido da Silveira, João Brito Pereira Filho, Ivanito Barbosa de Oliveira e o vereador Silvio Rodrigues de Oliveira. Ordem do dia. Na ordem do dia das decisões plenárias, o senhor presidente submeteu à discussão e votação as seguintes proposições de projeto de lei número 14/2014, que foi aprovado por unanimidade. Requerimentos de números 111 e 112/2014, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que foram aprovados por unanimidade. Indicações de números 12 e 13/2014, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que foram aprovados por unanimidade. Requerimentos verbais feito pelo vereador Elias Cândido da Silveira, requisita informação do Executivo sobre origem
dos recursos utilizados para a construção do calçamento do bairro Floresta, na sede do município. Indicações verbais feitas pelos seguintes vereadores. Luciano Miranda Salgado indica a necessidade da contratação de um médico ginecologista para atender as demandas da saúde no município, que foi aprovado por unanimidade. Elias Cândida Silveira indica a necessidade de limpeza de caixa de contenção localizada no morro do Chico Pemba, na municipalidade, bem assim a limpeza do córrego localizado nas mediações do Batalhão de Polícia Militar e residência de herdeiros do Lói Florindo, na sede do município, que foi aprovado por unanimidade. Moção de pesar pelo falecimento dos senhores Palmerindo Silveira de Carvalho e do senhor Alciso Tardani, feita verbalmente pelo vereador Silvio Rodrigues de Oliveira, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos. Antes, porém, agradeceu a presença de todos os visitantes e ouvintes da Rádio Mania FM e convocou a vereança para se reunirem extraordinária no dia 4 de novembro, terça-feira, às 17h15, na sede da Câmara, para a apreciação e deliberação de outorga de títulos de cidadão e batimentos e, bem assim, para a sessão ordinária do dia 10 de novembro, próxima segunda-feira. Encerramentos às 9h50, do que, para constar, lavou-se o presente. Presidente da Câmara, Silvio Rodrigues de Oliveira. Primeiro secretário da mesa, Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Em discussão, a ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, em 27 de outubro do ano de 2014. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Chico Pemba, Cico Pemba. Cico Pemba. Continua em discussão a ata com a correção do nobre vereador Elias. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação a ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, em 27 de outubro do ano de 2014, com a devida correção do nobre vereador Elias. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da próxima ata. Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, em 4 de novembro de 2014, às 17h30. Às 17h30 do dia 4 de novembro do ano de 2014, na sede da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, houve a sessão extraordinária da Câmara Municipal convocada, que foi em sessão ordinária imediatamente anterior, presidida pelo vereador senhor Silvio Rodrigues de Oliveira, que inicialmente convidou o vereador senhor Marcos Rodrigo Amorim Florindo, primeiro secretário da mesa, a fazer a chamada dos senhores vereadores, comparecendo os seguintes: Carlos Alberto Santos, Elias Cândida Silveira, Ezequias Mariano Gomes da Silva, Ivanito Barbosa de Oliveira, João Brito Pereira Filho, Jorci Miranda Sangi, Luciano Miranda Salgado, Marcos Rodrigo Amorim Florindo e o vereador presidente Silvio Rodrigues. Havendo o número legal, o presidente, invocando a proteção de Deus, deu por instalados os trabalhos, o ato contínuo. O senhor secretário fez a leitura do livro de Salmos da Bíblia Sagrada, número 31, logo em seguida dispensada a leitura das atas das sessões e imediatamente anterior, o senhor presidente informou o plenário que a presente sessão estaria acontecendo para tratar exclusivamente da escolha de personalidades para serem homenageados com o título de cidadão em batimentos 2014, e que todo o personalidades para serem homenageadas com o título de cidadão em batimentos de 2014, e que todo o tempo dos trabalhos estaria voltado para a pauta da ordem do dia, logo em seguida, cumprindo o que estabelece a legislação, o senhor presidente concedeu um prazo não superior a 10 minutos aos senhores vereadores para que apresentem nomes de personalidades que preencham os requisitos estabelecidos na legislação vigente para serem congratulados com o título de cidadão dos requisitos estabelecidos na legislação vigente para serem congratulados com o título de cidadão da cidade. Esgotado o prazo concedido, a mesa recebeu os seguintes nomes
indicando individualmente pelos senhores vereadores. Indicado pelo vereador Carlos Alberto dos Santos, Robson Ott e William Ott. Indicados pelo vereador Elias Cândido da Silveira, Luzia Alves Toledo e Jamília Viana dos Santos. Indicado pelo vereador Ezequiel Gomes da Silveira, Alexandre Valadares e Kênia Malta Valadares. Indicado pelo vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, Erivelto Leal Faria e José Simões. Indicado pelo vereador João Brito Pereira Filho, Orlando Filete Filho e Rosângela Maria da Terra Pereira Lima. Joci Miranda Sangi, Hélio Carlos Silva e Silésia das Graças Mendeval. Indicados pelo vereador Luciano Miranda Salgado, Alexandre Marcelo Coutinho Santos e José Antônio da Silva. Indicados pelo vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo, Maria Josefina Amorim Florindo e Lesinete de Chagas Figueiredo. Indicados pelo vereador Silvio Rodrigues de Oliveira, Andressa Bornella Lopes Ramos e logo em seguida o senhor presidente autorizou a secretária da Casa redigir o projeto de decreto legislativo constando o nome de todas as personalidades indicadas. Redigido o processo, recebeu o mesmo, o número 1/2014, que após lido em plenário para fins de parecer prévio, o senhor presidente fez a remessa citando o projeto de decreto legislativo número 1/2014, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Das decisões da comissão foi referido o projeto de decreto de lei legislativo devolvido à mesa, constando de parecer pela aprovação da decisão plenária. O senhor presidente submeteu à discussão e votação projeto de decreto legislativo número 1/2014, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos. Antes, porém, agradeceu a presença de todos os visitantes ouvintes da Rádio Mania FM, deixou a vereança convidada para participarem da solenidade em entrega do título de cidadão ibatibense de 2014, prevista para 19 horas do dia 7 de novembro do ano em curso, bem assim convocando para a sessão ordinária do dia 25 de novembro, próxima terça-feira, encerrando às 18 horas e 25 minutos, do que para constar lavrou-se o presente. Presidente da Câmara, Silvio Rodrigues de Oliveira. Primeiro secretário da mesa, Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Em discussão, a ata Senhor da presidente, sessão. Nós devemos fazer uma correção no segundo nome de Vossa Excelência, onde repetir o nome da senhora Andressa. Correto. Então, continua em discussão a ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, do dia 4 de novembro do ano 2014. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, a ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, em 4 de novembro do ano de 2014, com a emenda apresentada pelo vereador, secretário dessa casa, vereador Marcos. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade com a devida correção. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da última ata da sessão ordinária da Câmara no dia 10 de novembro. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, em 10 de novembro do ano de 2014. Às 19 horas e 15 minutos do dia 10 de novembro do ano de 2014, na sede da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, houve a sessão ordinária da Câmara Municipal, precedida pelo vereador senhor Silvio Rodrigues de Oliveira, que inicialmente convidou o vereador senhor Marcos Rodrigo Amorim Florindo, primeiro secretário da mesa, a fazer a chamada dos senhores vereadores, comparecendo o seguinte: Carlos Alberto Santos, Elias Cândido Silveira, Ezequias Mariano Gomes da Silva
Ivanito Barbosa de Oliveira, João Brito Pereira Filho, Jorci Miranda Sangi, Marcos Rodrigo Amorim Florindo e o vereador-presidente Silvio Rodrigues de Oliveira. Esteve ausente o vereador Luciano Miranda Salgado por motivo de viagem à cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, participando do evento sobre o tema Diálogo Municipalista Caminhos para Enfrentar a Crise, realizado pela Confederação Nacional de Municípios, havendo o número legal, o presidente, invocando a proteção de Deus, deu por instalados trabalhos, ato contínuo. O senhor secretário fez a leitura do livro de Salmos da Bíblia Sagrada, número 134, nos termos regimentais da Casa, inciso 1º do artigo 93. O senhor presidente deixou convocando o funcionário da Casa, Dr. Sam Martins Donato Roosevelt, diretor legislativo, Dr. Leandro Santos Azeredo, procurador, o Wetzel Magalhães Martins, assessor administrativo, e a senhorita Bruna Carla Rodrigues Fole, auxiliar administrativo, para auxiliar a mesa nos andamentos do trabalho. Para somar a mesa, o mesmo presidente convidou o senhor Gerci de Freitas, secretário municipal de obras. Logo em seguida, o senhor presidente determinou o senhor secretário a proceder à leitura das atas imediatamente anterior, sendo uma extraordinária do dia 19 de setembro e duas ordinárias, e uma do dia 25 de setembro e outra do dia 10 de outubro do ano em curso. E do expediente do dia feita a leitura das atas, foram as mesmas submetidas à discussão e votação pelo plenário, que foram aprovadas por unanimidade e logo em seguida assinadas pelo presidente e pelo secretário. Expediente. No expediente do dia constou o seguinte documento: projeto de emenda à lei ordinária número 01/2014, oriundo do gabinete do prefeito, que altera a redação da emenda e do artigo 1º da lei ordinária número 519, de 16 de junho de 2008, que declara a utilidade pública a Ordem Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer, denominado Templo do Amanhecer de Gonoro de Ibatiba, Espírito Santo, já constante da pauta do expediente anterior e em tramitação na Casa, projeto de lei de número 13/2014, que dispõe sobre alterações no plano plurianual para o período de 2014/2017, já constante da pauta do expediente anterior e em tramitação na Casa, constou e foram lidos os seguintes documentos: 10/2014, da autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que altera a redação de dispositivo da Lei Municipal número 633, de 7 de março de 2012. E outras providências, projeto de lei de número 15/2014, oriundo do gabinete do prefeito, que dispõe sobre alterações dos anexos de meta fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015. Indicação de autoria dos seguintes vereadores: João Brito Pereira Filho, número 08/2014, indica a necessidade de construção de dois vestiários para atender as duas equipes de futebol, e um na mediação do campo de futebol da comunidade de Santa Maria de Baixo, na municipalidade, e outro no campo de futebol da Vila de Santa Clara, na municipalidade. A presente medida se faz necessária visando atender a demanda do esporte amador naquela região. Luciano Miranda Salgado, número 14/2014, indica a necessidade das seguintes medidas de melhoramento dentro da municipalidade: disponibilidade de internet gratuita na praça de nosso município, incluindo Santa Clara e Criciúma, transformação do horto florestal em parque municipal ou área de preservação permanente. Em parceria com o IFES Campus Ibatiba, celebração de convênio com a Fundação Biblioteca Nacional
do Ministério da Cultura para a inclusão dos municípios no programa de modernização de biblioteca pública municipal e posterior recebimento inicialmente do kit contendo computador, CPU, monitor, no break, 4 mesas redondas, 8 cadeiras fixas e 6 stand, com prateleira e um puff. Celebração de convênio com o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo para a adaptação de escolas municipais em escola famílias agrícolas, manutenção da rede de iluminação pública das ruas localizadas na chácara do Sonite. Terminada a leitura do expediente para fins de pareceres prévios, o senhor presidente fez a remessa dos projetos de lei de números 10 e 15 de 2014 às comissões competentes da Casa. Em seguida, o vereador Carlos Alberto Santos requereu à mesa urgência na apreciação e deliberação de projeto de lei número 10/2014, feito o pedido do senhor presidente, submeteu o mesmo à discussão e votação pelo plenário, que foi aprovado por unanimidade. O aprovado pedido de decisão das comissões, o respectivo projeto foi devolvido à mesa, contando de parecer pela aprovação, bem assim incluindo para a pauta de ordem do dia de presente sessão. Uso da palavra no pequeno expediente pela ordem, fizeram uso da palavra os vereadores Ivanito Barbosa de Oliveira, Joci Miranda Sangi, João Brito Pereira Filho, Marcos Rodrigo Amorim Florindo, Elias Cândida Silveira, Ezequias Mariano Gomes da Silva e vereador Silvio Rodrigues de Oliveira. Ordem do dia. Na ordem do dia da decisão plenária, o senhor presidente submeteu à discussão e votação os seguintes proposições: projeto de lei de número 10/2014, de autoria da mesa diretora, que foi aprovado por unanimidade. Indicação número 8/2014, de autoria do vereador João Brito Pereira Filho, que foi aprovado por unanimidade. Número 14/2014, de autoria de Luciano Miranda Salgado, que foi aprovado por unanimidade. Indicação verbal feita pelo vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo, indica a necessidade premente de instituição do ponto digital para todas as categorias de servidores públicos do município, visando o estabelecimento do controle de presença dos mesmos no trabalho, bem assim a iniciativa da instituição do Monumento do Carreiro como o carro de boi, medida esta que objetiva divulga a identidade e a história do carreiro no município. Moção de aplauso para a senhora Solange Souza Assis, diretora da Estadual Maria Trindade de Oliveira, para os professores e funcionários, para os alunos daquela escola, pela primeira campanha socioeducativa de consciência de trânsito com o tema Por um Trânsito de Paz e Bem, principalmente para os alunos William idealizador do projeto. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos. Antes, porém, agradeceu a presença de todos os visitantes e ouvintes da Rádio Mania FM. Convocou a vereança para a sessão ordinária do dia 25 de novembro, próxima terça-feira, encerramento às 10 horas, do que, para constar, lavou-se o presente. Presidente da Câmara, Silvio Rodrigues de Oliveira. Primeiro secretário da mesa, Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Em discussão, a ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, em 10 de novembro do ano de 2014. Não havendo nenhum vereador que queira discutir. Em votação, favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade dentre os presentes. Você vai ler isso aqui? Depois eu peço o Betinho para te ajudar ali. Isso aqui, né?
Passaremos agora para a leitura do expediente. Mas antes eu quero agradecer e registrar a presença do senhor Roberto Luiz Chagas, ex-secretário de Transportes de Ibatiba. Passaremos agora para a leitura do expediente. Você vai ler isso aí, o Beto lê aquele montão lá e depois passa para você de novo. Aqui, melhor eu ir direto, porque depois que eu termino, eu sou o primeiro. Então você vai... Eu vou lendo. Pode ler isso aí, depois passa o Betinho para você. Então a gente faz isso aí. Ao excelentíssimo Prefeitura Municipal de Ibatiba, ofício número 346/2014, Gabinete do Prefeito, Ibatiba, 24 de novembro de 2014. Ao excelentíssimo senhor Silvio Rodrigues de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, assunto: solicita a votação de projeto de lei complementar 18/2014. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente manifestamos nossos votos de sucesso e parabenizamos Vossa Excelência no que tange a presidência dessa ilustre casa de elaboração de leis. Considerando a enorme demanda preveniente da iminente necessidade da população ibatibense, encaminhamos projeto de lei complementar, o qual é do enorme pertinência para o município, a saber, projeto de lei complementar número 18/2014. Autoria da contratação de profissionais do magistério e dos procedimentos de apoio educacional para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Uma vez que a municipalidade carece deste mecanismo, assim solicitamos que seja lido e votado na sessão pertinente, observado a consideração da urgência do mesmo para com os contribuintes deste município. Na expectativa de deferimento do pedido, transmito-lhe antecipados agradecimentos. Antecipadamente, José Alcudo de Oliveira. Autoriza a contratação de profissionais do magistério e do serviço de apoio educacional para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover contratação de profissionais específicos no anexo 1 temporariamente e por prazo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público nos termos dos início 9º do artigo 37 da Constituição Federal, conjugado com o inciso 7º do artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. Inciso 1º, os contratos terão o tempo estritamente necessário para atender às necessidades temporárias, sendo o prazo final o mesmo, a data de 31 de dezembro de 2015. Inciso 2º, todas as contratações serão precedidas de processo seletivo simplificado, o qual terá inscrições gratuitas, elaborado e coordenado por uma banca examinadora que, por meio de edital específico, determinar o período de inscrições, a data oral e local das possíveis avaliações e divulgações dos resultados classificatórios, bem como quantitativo de vagas, observando a habilitação devido para o exercício do cargo. Artigo 2º. O chefe do Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, no prazo máximo de 90 dias, após a contratação dos servidores, a relação de todos os contratos realizados com a base nesta lei. Artigo 3º. Os contratados estão sujeitos aos mesmos deveres e obrigações previstos na Lei Complementar número 37, de 11 de dezembro de 2009, e na Lei Complementar número 41, de 23 de abril de 2010, no que couber, bem como vinculados para todos os fins
os fins aos regime geral de previdência social. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a preencher vagas que eventualmente venham a ocorrer durante o prazo de vigência desta lei em razão de aposentadoria, falecimento, licença, demissão e outra forma de vacância, devendo ser obedecido à classificação dos remanescentes do processo seletivo simplificado. Artigo 5º. Na contratação de que trata esta lei, serão observados os valores dos vencimentos dos servidores públicos efetivos quando houver função correlata, observada a devida proporcionalidade com carga horária. Inciso 1º. Os valores dos vencimentos específicos no anexo 1 da presente lei estarão sujeitos ao mesmo valores de reajuste que, por eventual, sejam concedidos sobre vencimento dos servidores públicos efetivos em caso de revisão geral. Inciso 2º. Para os cargos de professores de educação básica nos incisos do PEB AI e professor de educação básica nos anos finais do PEB AF. Será permitida a contratação de profissional não habilitado no termo da lei. Artigo 6º. O contrato extingue-se-á sem direito a qualquer outra indenização nos seguintes casos: pelo término de contratual, por iniciativa de contratado, por conveniência da administração, quando o contrato incorrer em infração disciplinar, quando o plano de cargos e vencimentos de servidores públicos do magistério municipal e dos serviços do apoio educacional contemplar a quantidade de vagas necessária ao atendimento da rede municipal de ensino mediante concurso público. Artigo 7º. O contratado, por autorização da presente lei, fará jus ainda: 1. 13º salário proporcional aos tempo de serviço prestado nessa condição. 2. Férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Parágrafo único. O contrato terá direito ao recebimento de valores e nos prazos fixados, inextinto qualquer outro direito ou vínculo de natureza trabalhista. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ibatiba, 24 de novembro de 2014. José Alceu de Oliveira. Cargo: professor de educação básicas. Número de vaga: 40. Carga horária semanal: 25 horas. Nível superior. Vencimento: R$ 1.087,42. Total: R$ 43.496,80. Professor de educação básica, anos finais. Número de vaga: 40. Carga horária: 25 horas. Nível superior: 1.087. Vencimentos base: R$ 1.087,42. Total de R$ 43.496,80. Servente: 12. 40 horas semanais. Nível fundamental incompleto. Vencimento base: R$ 724 reais. Total: R$ 8.688. Merendeira: 10. Carga horária semanal: 40 horas. Fundamental incompleto: R$ 724 reais e no total de R$ 7.240. Monitor de creche: 8. Carga horária: 40. Ensino médio: R$ 911,19. Total: R$ 7.289,52. Monitor escolar: 28 vagas, 40 horas semanais. Nível
fundamental completo, R$ 759,34 vencimentos, a base, e o total dá R$ 21.261,52. Motorista de transporte escolar, 16, 40 horas semanais, nível fundamental incompleto, R$ 1.012,44, total de R$ 16.199,04. Total da folha dá R$ 147.671,68. Aqui sim. Anexo 2 agora. Entra? Não, não precisa. Peço ao vice-presidente da Casa que auxilia o secretário. São vários projetos que pudesse continuar a leitura do expediente. Projeto de Lei Complementar número 17 de 2014, de 12 de novembro de 2014, dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o sanciona a seguinte lei. Título 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. A organização e fiscalização do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, pelo sistema de controle interno, ficam estabelecidas nas formas dessa lei, nos termos do que dispõe o artigo 31, 70 e 74 da Constituição Federal, e artigos 29, 70 e 76 da Constituição Estadual, e resoluções número 227 e 257 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Título 2 das conceituações. Artigo 2º. O controle interno do município de Ibatiba compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência das operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamento e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei. Artigo 3º. Entende-se por sistema de controle interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Poder Legislativo e Executivo Municipal, incluindo as administrações direta e indireta, de forma integrada, compreendendo particularmente, inciso 1, o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, meta e orçamento e a observância da legislação e as normas que orientam a atividade específica da unidade controlada. Inciso 2º. O controle parágrafo 2º. Inciso 2º. O controle pelas diversas unidades da estrutura organizacional da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares. Inciso 3º. O controle, uso e guarda dos bens pertencentes ao município de Ibatiba, efetuado pelos órgãos próprios. Inciso 4º. O controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelo órgão do Sistema de Planejamento e Orçamento e da Contabilidade e Finanças. Inciso 5º. O controle exercido pela Unidade Central do Controle Interno, destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da Administração e assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos ao inciso 1, 4 do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os poderes e órgãos referidos no caput deste artigo deverão se submeter às disposições dessa lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada poder ou órgão, incluindo as respectivas administrações direta e indireta, se for o caso. Artigo 4º. Entende-se por unidade executora do sistema de controle interno as diversas unidades da estrutura organizacional, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo. Título 3. Das responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno. Artigo 5º. São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno referido no artigo 7º, além daquelas dispostas no artigo 74 da Constituição Federal e artigo 76 da Constituição Estadual, também as seguintes. Inciso 1. Coordenar as atividades relacionadas com o sistema de controle interno da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações direta e indireta ou da Câmara Municipal, conforme o caso, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle.
Inciso 2. Apoiar o controle externo do exercício de suas missões institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento das equipes técnicas, recebimento de diligência, elaborações de respostas, tramitação do processo e apresentação dos recursos. Inciso 3. Assessorar a administração no aspecto relacionado com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatório e pareceres sobre os mesmos. Inciso 4. Interpretar e pronunciar sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial. Inciso 5º. Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna, a serem realizadas mediante metodologia e programação próprias nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo a administração direta, indireta ou da Câmara Municipal, conforme o caso, expedindo relatório com recomendação para o aprimoramento dos controles. Inciso 6. Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhados no plano plurianual da Lei de Diretriz Orçamentária e no Orçamento, inclusive quanto às ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos do orçamento fiscal e de investimento. Inciso 7º. E o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais. Inciso 8º. Estabelecer mecanismo voltado a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações direta, indireta ou da Câmara Municipal, conforme o caso, bem como na aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. Inciso 9º. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do ente. Inciso 10. Supervisionar as medidas adotadas pelos poderes para o retorno de despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 11. Tomar a providência conforme o dispositivo do artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal para a recondução dos montantes da dívida consolidada e mobiliária aos respectivos limites. Inciso 12. Aferir a destinação dos recursos obtidos como alienação de aditivos, tendo em vista as restrições constitucionais e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 13. Acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência e gestão fiscal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, aferindo a consistência das informações constantes dos tais documentos. Inciso 14. Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do plano plurianual da Lei de Diretriz Orçamentária e da Lei Orçamentária. Inciso 15. Manifestar-se quando solicitado pela administração acerca das regularidades e ilegalidade de processo licitatório, sua dispensa ou inexigibilidade, sobre o cumprimento ou a legalidade de atos, contrato e outros instrumentos congêneres. Inciso 16. Propor a melhoria ou implantação de sistema de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos e agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações. Inciso 17. Instituir e manter sistema de informação para o exercício das atividades finalísticas do sistema de controle interno. Inciso 18. Verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de proventos e pensão para posterior registro do Tribunal de Contas. Inciso 19. Manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar possíveis irregularidades. Inciso 20. Alertar formalmente a autoridades administrativas competentes para que instaurem imediatamente a tomada de contas, sob pena de responsabilidades solidárias, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem prejuízos ao erário, praticado por agente público, ou quando não forem prestadas contas, ou ainda quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Inciso 21. Revisar e emitir parecer sobre o processo de tomada de contas especiais instaurado pela Prefeitura Municipal, incluindo sua administração direta, indireta ou da Câmara Municipal, conforme o caso determinado pelo Tribunal de Contas. Inciso 22. Representar o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo sob pena de responsabilidade solidária sobre as regularidades e ilegalidades identificadas e as medidas adotadas. Inciso 23. Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração. Inciso 24. Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno. Título 4º. A responsabilidade de todas as unidades executoras do sistema de controle interno. Artigo 6º. As diversas unidades componentes da estrutura constitucional do poder ou órgão indicado no caput do artigo 3, incluindo a Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações direta e indireta, e da Câmara Municipal, conforme o caso, no que
tange ao controle interno tem as seguintes responsabilidades. Inciso 1. Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetam a sua área de atuação no que tange a atividades específicas auxiliares, objetivando a observância da legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca de eficiência operacional. 2. Exercer o controle em seu nível de competência sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidos por programas constando no plano plurianual da Lei de Diretriz Orçamentária, no orçamento anual e no cronograma de execução mensal de desembolso. 3. Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao poder, às administrações direta e indireta ou da Câmara Municipal, conforme o caso, colocando à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize o exercício de suas funções. 4. Avaliar sob o aspecto de legalidade a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres afeta ao respectivo sistema administrativo em que a Prefeitura Municipal, abrangendo a administração direta e indireta ou da Câmara Municipal, conforme o caso seja parte. 5º, comunicar à unidade central de controle interno o respectivo poder ou órgão indicado no caput do artigo 3, incluindo a Prefeitura Municipal, abrangendo administrações direta e indireta ou da Câmara Municipal, conforme o caso, qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento sob pena de responsabilidade solidária. Título 5 da Organização da Função do Provimento dos Cargos, das Vedações e Garantias. Capítulo 1 da Organização da Função. Artigo 7º. O município de Batiba, abrangendo as administrações direta e indireta e a Câmara Municipal, fica autorizada a organizar suas respectivas unidades central de controle interno, com status de secretarias, vinculada diretamente ao respectivo chefe do poder, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como órgão central do sistema de controle interno. Capítulo 2º, dos provimentos dos cargos. Artigo 8º. Fica alterado a estrutura administrativa do município de Batiba o cargo de Controlador Geral de Provimento Efetivo, nível 10, para provimento de livre nomeação e desoneração pelo chefe do Poder Executivo, que internamente nos órgãos municipais será denominado de Coordenador de Controle Interno, nível CC1, que responderá como titular da Unidade Central de Controle Interno, UCCI. Artigo 9º. O controle geral em cada poder é para todos os efeitos a autoridade que trata no artigo 74 da Constituição Federal, no que se refere ao poder executivo e legislativo do município. Artigo 10. Fica criado o cargo de auditor público interno, objetivando o provimento do quadro de pessoal da Unidade Central de Controle Interno, devendo ser preenchido por servidor efetivo, com descrição e pré-requisitos constante no anexo 1, a ser nomeado e empossado à medida que for aprovado em concurso público de provas e prova de títulos. Parágrafo 1º. O ocupante desse cargo deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre materiais orçamentários, financeiro, contábil, jurídico e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e atividade de auditoria. Parágrafo 2º. Em razão do dispositivo do caput desse artigo, quanto à condição resolutiva para o preenchimento do cargo, fica dispensado para o presente a apresentação do impacto orçamentário e financeiro, que se refere ao parágrafo 5º do artigo 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, uma vez que o preenchimento do cargo do auditor público interno se dará através do concurso público que ocorrerá em até 2 anos, bem como pelo fato de que as demais normas dispostas no presente não representam aumento de despesa, tão somente diretrizes e regras de controle. Artigo 11. Na composição do quadro permanente pessoal da Unidade Central de Controle Interno do município, também denominado de Controladoria Geral, deverá conter os cargos de especialista em Controladoria Pública, a ser ocupado por servidores efetivos que possuem escolaridade superior em quantidade suficiente para o exercício das atribuições a eles inerentes. Parágrafo 1º. Até o provimento desses cargos mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade Central de Controle Interno serão recrutados do quadro efetivo de pessoal do Poder Executivo e Legislativo Municipal, desde que preencha as qualificações para o exercício da função. Parágrafo 2º. O Poder Legislativo Municipal fica autorizado a criar na sua estrutura organizacional os cargos necessários para o funcionamento do sistema de controle interno relativo à sua unidade central de controle interno. Capítulo 3 das vedações. Artigo 2º. É vedada a indicação e a nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o sistema de controle interno de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 anos, 1. Responsabilizado por atos julgados irregulares de formas definitivas pelos tribunais de contas. 2. Punida por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público em qualquer esfera de governo. 3. Condenados em processo por prática de crime contra a administração pública, capitulados nos títulos 2 e 6 da parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, 16 de junho de 1986.
ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei de número 8429, de 2 de junho de 92. Artigo 13. Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função da atividade de controle interno exercer 1. Atividade política ou partidária. 2. Patrocinar causa contra a administração pública municipal. Capítulo 4 das garantias, artigo 14. Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular na Unidade Central de Controle Interno dos Servidores que integram a unidade. 1. Independência profissional para o desenvolvimento das atividades de administração direta e indireta. 2. O acesso a qualquer documento, informação e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno. Parágrafo 1º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Quando a documentação ou informação prevista no inciso 2 desse artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial, de acordo com o estabelecido pelos chefes dos respectivos poderes ou órgão indicado no caput do artigo 3, conforme o caso. Parágrafo 3º. O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que se tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-as exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à auditoria competente sob pena de responsabilidade. Título 6 das Disposições Gerais, artigo 15. É vedada sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da implantação e manutenção do sistema de controle interno, cujo exercício é de exclusiva competência do poder ou órgão que o institui. Artigo 16. O sistema de controle interno não poderá ser alocado à unidade já existente na estrutura do poder ou órgão que o institui, que seja ou venha a ser responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de controle interno. Artigo 17. As despesas da Unidade Central de Controle Interno ocorrerão à conta das dotações próprias, fixadas anualmente no orçamento fiscal do município. Artigo 18. Fica estabelecido o prazo de até 2 anos com período de transição para a realização de concurso público, objetivando o provimento do quadro de pessoal na Unidade Central de Controle Interno. Artigo 19. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Artigo 20. Revogam-se todas as disposições encontradas, em especial o parágrafo 1º do artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 10 da Lei Complementar número 58, de 28 de setembro de 2012. Ibatiba, 2 de novembro de 2014, José Alcur de Oliveira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 13, de 21 de outubro de 2014, regulamenta e organiza a Procuradoria-Geral do município de Ibatiba, nos termos do artigo 76, inciso 3, e artigo 86 da Lei Orgânica Municipal. Altera a Lei Complementar número 36, de 6 de outubro de 2009, e os anexos 1, 4 e 5 da Lei Complementar número 40, de 23 de abril de 2010, e da outras providências. A Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, através de seus representantes legais, aprova e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei regulamenta e organiza a Procuradoria-Geral do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo. Cria os cargos, define suas atribuições e dispõe sobre o regime jurídico dos seus integrantes. Artigo 2º. Ficam criados na estrutura administrativa do município de Ibatiba 5 cargos de provimento efetivo e de procurador municipal, com nível 9. Ao cargo constante do anexo 1, quantitativo de vaga dos cargos efetivos do quadro geral de servidores, que integra a Lei Complementar número 40, de 23 de abril de 2010, tudo de acordo com o anexo 2 e 3, que integram a presente lei. Parágrafo 1º. O ingresso da carreira de procurador municipal se dará através de concurso público de provas e títulos, seguindo as disposições contidas nas leis complementares número 38, de 31 de dezembro de 2009, e a número 40, de 23 de abril de 2010, ambas dessa municipalidade. Parágrafo 2º. Nos termos do artigo 132 da Constituição Federal, o concurso público para provimento dos cargos de procurador municipal deverá contar com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as suas fases, ficando assegurado, para tanto, a indicação de um membro para integrar as comissões responsáveis pela realização de concurso para tais cargos. Artigo 3º. Automaticamente serão emitidos 3 cargos de assessor jurídico e 2 cargos de defensor público, constante no anexo 4, descrição e pré-requisito e quantitativo de vaga dos cargos comissionados do quadro geral de servidores, que integra a Lei Complementar número 40, de 23 de abril de 2010, à medida que forem nomeados e empossados os aprovados em concurso público de prova de títulos para os cargos criados através da presente lei. Artigo 4º.
Os anexos 1, 4 e 5 da Lei Complementar número 40, de 23 de abril de 2010, passam a vigorar, respectivamente, com as alterações constantes no anexo 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que os integram a presente lei. Artigo 5º. O artigo 16, inciso 1, a linha B da Lei Complementar número 36, de 6 de outubro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16, parágrafo 1, inciso 1, a linha A. B. Procuradoria-Geral do Município. 1. Procuradoria Jurídica. Artigo 6. O artigo 20 da Lei Complementar número 36, de 6 de outubro de 2009, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte parágrafo. Parágrafo único. O Procurador-Geral do Município será escolhido dentre advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e nomeados em comissão pelo Prefeito Municipal. Artigo 7º. O artigo 21 da Lei Complementar número 36, de 6 de outubro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Subseção 1 da Procuradoria Jurídica. Artigo 21. Sob a coordenação da Procuradoria-Geral do Município, compete a Procuradoria Jurídica, representadas pelos procuradores judiciais as seguintes atribuições. 1. Representar o município atividades passivamente perante os tribunais e juízes em qualquer instância. 2. Defender os direitos e interesses do município em juízo e em procedimento administrativo. 3. Exercer as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo e da Administração Direta Geral, na forma de orientação emanada pelo Procurador-Geral. 4. Promover as discussões de cobrança amigável ou judicial da dívida ativa do município. 5. Propor ao Procurador-Geral, previamente sobre a forma de cumprimento das decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com a administração municipal. 6. Propor ao Procurador-Geral as medidas que julgar necessária à uniformização da jurisprudência administrativa. 7. Emitir pareceres do ponto de vista jurídico em processos que lhe forem submetidos. 8. Emitir parecer sob orientação do Procurador-Geral nos contratos de operação de crédito ou financiamentos a serem realizados pelo município. 9. Estudar, orientar e opinar sobre processos relativos a acidentes de trabalho ou relacionados com a legislação trabalhista. 10. Opinar sobre o aspecto jurídico e sobre orientação do Procurador-Geral nos processos em que sejam interessados os servidores municipais em matéria de direitos e deveres, obrigações, vantagens e prerrogativas. 11. Elaborar minuta de anteprojetos de lei e respectivas mensagens de decretos, portaria, regulamentos e outros atos administrativos relacionados com atividades municipais. 12. Examinar, emitir pareceres e adaptar as normas jurídicas e a técnica legislativa às minutas de projetos de leis, decretos e outros atos elaborados pelos demais órgãos da administração municipal. 13. Examinar autógrafos e projetos de leis encaminhados ao prefeito, emitindo os pareceres quanto à sua constitucionalidade e legalidade, elaborando minutas de razões de veto quanto aplicável. 14. Examinar e emitir pareceres em processos relativos à matéria de sua competência, particularmente quanto à aplicação e interpretação de norma jurídica. 15. Elaborar minuta de termos de convênios, acordos, protocolos, editais, normas, instruções e outros documentos de natureza jurídica ou administrativa. 16. Elaborar minutas padronizadas de termos de contrato a ser firmado pela administração municipal. 17. Supervisionar a organização e manutenção dos arquivos e autógrafos de leis e decretos municipais, demais atos administrativos, convênios, contratos, acordos, editais, termos e documentos similares. 18. Compilar a legislação federal e estadual e interesse do município. 19. Manter e organizar o acervo de obras doutrinárias e jurisprudências e coletâneas de normas jurídicas. 20. Defender o município em juízo ou fora dele, em feitos ou processos que digam respeito a reivindicações de servidores públicos municipais ou envolvam pretensões de admissão ao servidor público municipal. 21. Emitir pareceres sobre cancelamento de dívida ativa. 22. Praticar todos os atos de natureza judicial e extrajudicial de sua alçada, inclusive selecionar e ordenar toda a legislação, atos oficiais, decisões, pareceres e outros uniformes que possam apresentar interesse ao trabalho de procuradoria. 23. Levantar os valores depositados pelos devedores em cartório e fazer o devido repasse. 24. Examinar e fiscalizar os documentos responsáveis pela constituição de crédito tributário. 25. Catalogar e notificar em editais de convocação os devedores inscritos em dívida ativa na forma da lei. 26. Apreciar previamente os processos de licitação, as minutas de contratos, convênio, acordos e demais atos relativos a obrigações assumidas pelo órgão da administração direta e do Poder Executivo. 27. Apreciar todo e qualquer ato que implique alienação do patrimônio imobiliário municipal, bem como autorização, permissão e concessão de uso.
28. Desempenhar outras atividades que lhe foram atribuídas nos termos do Estatuto da Advocacia da Ordem de Advogados do Brasil, Lei número 8.906 de 1994. Artigo 8º. O artigo 22 da Lei Complementar número 36, de 6 de outubro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação, subseção 2 da Defensoria Pública. Artigo 22, vetado. Capítulo 2 do Regime Jurídico, artigo 9º. O regime jurídico dos membros da Procuradoria-Geral do Município e o Estatuto da Lei Complementar número 38, de 31 de dezembro de 2009. Artigo 10. Ao procurador judiciais aplicam-se as vedações e as incompatibilidades previstas na Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, Estatuto de Advocacia. Artigo 11. São prerrogativas dos procuradores judiciais. 1. Não serem constrangidos de qualquer modo a agir em desconformidade com sua consciência ético-profissional. 2. Requisitarem sempre que necessário o auxílio e elaboração das autoridades públicas para o exercício de suas atribuições. 3. Requisitarem das autoridades competentes certidões, informações e diligências necessárias ao desempenho de suas funções. 4. Ingressarem livremente em qualquer edifício ou recinto onde funcione repartição pública do município e requisitarem documentos e informações úteis ao exercício da atividade funcional. Artigo 12. São deveres do procurador judiciais sem prejuízo no disposto do artigo 118 da Lei Complementar número 38, de 31 de dezembro de 2009. 1. Assiduidade para os trabalhos que lhe forem confiados. Pontualidade para os trabalhos que lhe forem confiados. Urbanidade, lealdade à instituição que a serve, desempenhar com zelo e presteza dentro dos prazos o serviço do seu cargo e os que lhe forem atribuídos pelo Procurador-Geral, guardar sigilo profissional, representar o Procurador-Geral sobre irregularidades que afetam o bom desempenho de suas atribuições. Artigo 13. A administração pública municipal assegurar sempre que possível a participação dos procuradores em congressos, simpósios ou reuniões técnicas da categoria, bem como recursos realizados por entidades a fim de aprimoramento técnico profissional. Artigo 14. O procurador municipal tem autonomia em seus pareceres e fundamentação jurídica, que, contudo, poderão ser contrariados pelo procurador-geral, desde que devidamente fundamentado. Artigo 15. Compete ao procurador municipal representar ao procurador-geral contra atos ou atividades de serviço público municipal, que entenda prejudiciais à administração ou de interesse público em geral. Artigo 16. É vedado ao defensor procurador municipal ou geral exercer as suas funções em processo judicial ou administrativo em que 1. Seja parte, 2. Haja atuado como advogado de qualquer das partes, 3. Seja interessado, seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau. 4. Advogar contra a fazenda que lhe remunera. Artigo 17. O Procurador-Geral Municipal dar-se por suspeito quando 1. Houver emitido parecer à parte que porventura demandar no mesmo sentido em desfavor da fazenda pública. 2. Ocorrer qualquer dos casos análogos previstos na legislação processual. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo, o Procurador Municipal comunicará o fato ao Procurador-Geral, expondo os motivos da suspeição, para que este os acolha ou não. Acolhendo o Procurador-Geral, deverá indicar outro profissional dentre os procuradores judiciais para atuar especificamente no caso sob suspeição. Parágrafo 2º. Na hipótese de arguição de suspeição pelo Procurador-Geral, este comunicará o ato ao prefeito, expondo os motivos da suspensão, para que este os acolha ou não. Acolhendo, o prefeito deverá indicar outro profissional dentre os procuradores judiciais para atuar especificamente no caso. Artigo 18. Em caso de inquérito administrativo ou sindicância, é facultado ao procurador municipal ou procurador-geral efetuar sua própria defesa ou indicar defensor. Capítulo 4 das disposições gerais e finais. Artigo 19. Os procuradores-geral do município possuem o dever de exercitar todos os recursos cabíveis na defesa dos direitos e interesses do município, só podendo deixar de recorrer nos casos em que o procurador-geral julgar o recurso desnecessário e desinteressante para o município e submeter a matéria ao prefeito, para desnecessária expressa homologação. Artigo 20. Em casos especialíssimos e de vulto, que requeram conhecimento técnico especializado na defesa do erário público municipal, em que for verificada a necessidade de contratação de pareceres ou de serviço de profissionais especializados,
O Procurador-Geral submeterá o assunto ao prefeito, que autorizará ou não a contratação observada no primeiro caso, a legislação federal que regulamenta a matéria. Artigo 21. Os procuradores municipal, geral e municipal farão jus à verba de subincumbência nos processos em que atuarem de acordo com o que disciplina o artigo 23 da Lei nº 8.906, de 4 de junho de 1994, do Estatuto da OAB. A forma de partilha ser regulamentada por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 22. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Ibatiba, 21 de outubro de 2014, José Alcude Oliveira, Prefeito Municipal. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo. Sumário. Alguém tem que pedir dispensa, né? É o Lili. Senhor presidente, gostaria de pedir dispensa de prazo da lei, pois todos os vereadores têm a cópia do projeto de revisão da lei orgânica. Dispensa de leitura. Dispensa de leitura. Isso. Tá certo. Vamos constar o plenário. Aquele que for favorável à dispensa da leitura da proposta da emenda à lei orçamentária do município de Ibatiba, lei orgânica, orgânica do município de Ibatiba, muito bem lembrado pelo nobre vereador Elias, todos os vereadores já têm a cópia, né, e é uma lei que tem 72 páginas, lei orgânica. Então, consulta o plenário que for favorável ao pedido de dispensa da leitura da proposta da emenda à lei orgânica do município de Ibatiba, permaneça como estão. Contrário, se manifestem de pé. Aprovada a dispensa. E também vai ser disponibilizado no site, para aqueles que estão nos ouvindo, quiserem acompanhar, tá? E só gostaria de lembrar aos nobres vereadores, o projeto vai ser encaminhado depois para as comissões, e a comissão tem prazo para emenda, ou algum vereador tem prazo para emenda, ela é votada em 2 turnos, não é isso? Com intertício de 10 dias, então só pode ser apresentada emendas até na primeira discussão, correto? Então, novos vereadores quiserem apresentar alguma emenda de redação. Isso aí. Senhor presidente, pela ordem. Concedo. Eu gostaria que, pegando um gancho na fala de Vossa Excelência, sobre a disponibilização no site, que fosse criado de forma bem dinâmica e bem destacada um link no site da Câmara, às vezes até mesmo um hot site, onde permite que, além de ter acesso ao projeto de revisão, o cidadão possa fazer através de e-mail, não sei como, entendeu? Que a casa podia pensar, né? Para que eles tenham prazo, a sociedade participar, e dia 10 nós possamos votar em primeiro turno. Nós vamos providenciar isso, vereador. A mesa acata o pedido de Vossa Excelência e que o pessoal do site, né, já providencie isso para a gente com urgência. Pode continuar, nobre vereador. Projeto de lei, emenda, altera a redação da emenda dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal 519 de 2008, da forma que especifica. Artigo 1º. A emenda à Lei Municipal 519, 16 de julho de 2008, para ter seguinte redação. A emenda declara de utilidade pública a Ordem Espiritualista Cristã, Templo Alágio do Amanhecer de Ibatiba. Artigo 2º. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Ordem Espiritualista Cristã, Templo Alágio do Amanhecer de Ibatiba, Espírito Santo. Artigo 3º. O artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Templo Alágio do Amanhecer de Ibatiba tem por finalidade desenvolver os conhecimentos do mediunismo, sob a égide do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo uma entidade beneficente e sem fins lucrativos. Artigo 4º. O artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A Ordem Espiritualista Cristã, Templo Alágio do Amanhecer de Ibatiba, Espírito Santo, foi devidamente registrada no livro A1, sobre o número 111,
0606 de 2008, no Serviço Registral de Pessoa Jurídica, junto ao cartório de primeiro ofício de Ibatiba, Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 10.300.354.1000 ao contrário 05. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a sua disposição da Lei Municipal 519 de 2008. Ibatiba, Espírito Santo, 20 de novembro de 2014. José Alcur de Oliveira. Submete-se à apreciação essa lei, o projeto de lei municipal 509 de 2008, que declara de utilidade pública a Ordem Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer, denominada Templo do Amanhecer Gonoro de Ibatiba, considerando as alterações estatutárias que alterou somente a denominação da entidade religiosa, permanecendo os demais termos como endereços, CNPJs e seus objetivos. Estamos enviando a presente proposição para sua adequação e a continuidade ao fim de que se destina. José Alcur de Oliveira. Projeto de lei número 11 de 2014. Desculpa aí, vereador, porque o meu microfone... Eu gostaria, Vossa Excelência me lembrou, de solicitar dispensa de prazo desse projeto, que foi lido anteriormente pelo vereador Carlos Alberto. Altera a redação da emenda do artigo 1 e 2 da lei municipal? É. Dispensa de prazo para votação. Consta ao plenário, aquele que for favorável ao pedido do nobre vereador Luciano, permaneça como estão. Aprovado o pedido de dispensa de prazo. Projeto de lei número 11 de 2014. Concede abono aos servidores da Câmara Municipal de Ibatiba e da outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, devidamente autorizada a conceder abono aos servidores por percentual de 70% de seus vencimentos, referente ao exercício de 2014. Artigo 2º. O valor do abono será pago no mês de dezembro do corrente ano. Artigo 3º. O abono não se incorporará para quaisquer efeito aos vencimentos, salários, proventos, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma que faça jus ao servidor, vedada assim sua utilização sob qualquer forma para cálculo simultâneo que importe em acréscimo de outras vantagens pecuniárias. Artigo 4º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria da Câmara Municipal de Ibatiba. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Éder Faustino Bernardo, 25 de novembro de 2014. Silvio Rodrigues de Oliveira, Carlos Alberto dos Santos e Marcos Rodrigues Amorim Florindo e Ivanito Barbosa de Oliveira. Requerimento número 103 de 2014. O vereador abaixo assinado do uso dos prerrogativos regimentais requer a Vossa Senhoria, ouvido o plenário, a inserção dos anais desta casa de votos de congratulações com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, professora Maria Trindade Oliveira, pela realização do evento por um trânsito de paz e bem no dia 10 de novembro de 2014. Requer, pois, a essa presidência que transmita o teor deste com cópia do mesmo para a diretora da escola. Solange de Assis Paula, Avenida Afonso Cláudio, 440, bairro Centro, Ibatiba. Plenário Éder Faustino Bernardo, 14 de novembro de 2014. Luciano Salgado. Requerimento número 114. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de administração, com base no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, cópia integral da folha de pagamento do mês de novembro de 2014. Plenário Éder Faustino Bernardo, em 25 de outubro de 2014. Luciano Salgado. Requerimento número 115 de 2014. Requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao chefe do Poder Executivo Municipal cópia integral de toda a documentação atualizada referente à chamada pública para aquisição de terreno com a fidelidade de construir uma creche no município do córrego de Criciúma, Ibatiba, conforme a publicação realizada na página 13 do dia 14 de novembro de 2014 no jornal A Notícia. Plenário Éder Faustino Bernardo, 25 de novembro de 2015, Luciano Salgado. Requerimento número 116 de 2014, ao secretário municipal de administração, com base no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, resposta ao ofício número 170, Luciano Salgado, 2014, solicitando também as respostas dos processos número 31, 39 de 2014, de 17 de julho de 2014, do Sindispumes e do processo 3261 de 2014, de 23 de julho de 2014, do servidor Robson
Domingos de Freitas. Plenário Éder Faustino Bernardo, 25 de novembro de 2014, Luciano Salgado. Requerimento número 117. Reiterar ao excelentíssimo prefeito municipal o requerimento número 99 de 2014. Plenário Éder Faustino Bernardo, 25 de agosto de 2014, Luciano Salgado. Requerimento número 118 de 2014. Solicitar ao Ministério Público do Trabalho apurações junto à empresa responsável pela limpeza pública do município de Batiba nos anos de 2013 e 2014, principalmente relacionadas às questões do salário dos funcionários, direitos trabalhistas, ausência de equipamentos de proteção individual. Plenário Éder Faustino Bernardo, 25 de novembro de 2014, Luciano Salgado. Indicação número 15 de 2014. Indica a necessidade premente de viabilizar as seguintes medidas de melhoramento dentro da municipalidade. Reforma urgente do Museu do Tropeiro, principalmente telhado e algumas paredes. 2. Melhorias urgentes na rua José Ribeiro, no bairro Brasil Novo, e rua Armindo José, bairro Novo Horizonte. Rua Ceciliano Dias de Carvalho, no bairro Floresta, e também no bairro São Sebastião. 3. Instalação de rede de iluminação pública no conjunto habitacional João Silveira, no povoado de Criciúma. 4. Melhorias na rede de esgoto do conjunto habitacional João Silveira, no povoado de Criciúma. 5. Implantação de rede de esgoto na Avenida Mário Andreasa, próximo ao restaurante Mistura Capixaba. 6. Melhoria na ponte de madeira localizada no Córrego do Perdido e próximo da propriedade de Sobertim. 7. Construção de pista de skate no bairro Brasil Novo, próximo à obra da Praça Saudável. 8. Criação do projeto de lei garantindo a realização anual da Feira Verde, independente da mudança de gestão, termo de administração ou troca de prefeito. Plenário Éder Faustino Bernardo, 24 de novembro de 2014, Luciano Salgado. Indicação do novo vereador Marcos Rodrigo Amorim Furindo. O vereador que subscreve nos usos de suas atribuições conferidas pela legislação, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando necessidade premente de estudar medidas viabilizando a denominação de logadores públicos na sede do município, sugerindo o nome de Fábio Elias Antunes para a rua projetada na rua principal, localizada no bairro Novo Horizonte, Santa Maria. O vereador que subscreve nos usos de suas atribuições conferidas pela legislação vigente requer oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de estudar medidas viabilizando a denominação de logadores públicos na sede do município, sugerindo o nome de Rita Maria de Amorim para a rua projetada, segunda rua transversal, localizada no bairro Novo Horizonte, Santa Maria. O nobre vereador Marcos Rodrigo requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de estudar medidas viabilizando a denominação de logradores públicos na sede do município, sugerindo o nome de Guarda Souza Lima para a rua projetária, primeira rua transversal localizada no bairro Novo Horizonte, Santa Maria. Plenário Éder Faustino Bernardo, 25 de novembro de 2014. Indicação número 16. O vereador que abaixo subscreve e nos usos de suas atribuições indica a necessidade premente de viabilizar as seguintes medidas de melhoramento dentro da municipalidade. 1. A garantia de acessibilidade na futura sede da Biblioteca Municipal, processo licitatório número 69 de 2014, conforme determina a legislação vigente. 2. Melhoria na rede de esgoto da rua Pedro Gomes Vieira, no bairro IP, em frente às obras da nova creche. Plenário Éder Faustino Bernardo, 25 de novembro de 2014, Luciano Salgado. Indicação número 9 de 2014, do nobre vereador João Brito Pereira Filho. Requer, depois de ouvido o plenário, oficial o gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de estudar medida viabilizando a construção de uma ponte de cimento armado no lugar denominado João José, na municipalidade, nas imediações da propriedade do senhor Zilton Vargas de Oliveira e Elson Custódio, medindo aproximadamente de 9 metros a 3,30. A presente medida visa atender a demanda de todo o tráfego de veículos da região, principalmente no que diz respeito ao escoamento das safras agrícolas,
plenário Eder Faustino Bernardo, 25 de novembro de 2014, João Brito Pereira Filho. Outra indicação do nobre vereador João Brito Pereira Filho. Requer, depois de ouvido o plenário, oficiar o gabinete do excelentíssimo senhor prefeito, indicando, junto ao órgão responsável, a viabilização, assim, a instalação de 2 orelhões telefônicos em Criciúma, um na localidade do Promorá 1 e outro no Promorá 2. Plenário Eder Faustino Bernardo, 21 de novembro de 2014, João Brito Pereira Filho. Leitura do expediente. Está à disposição aqui na casa 27 telegramas que chegaram para a Secretaria da Saúde. Está à disposição de qualquer munícipe e de meus pares. Um ofício da CESAM número 07/2014. Ofício, respostas ao ofício 155 de Luciano Salgado, 2014. Em atenção ao ofício acima epigrafado, vimos pelo presente muito respeitosamente informar a Vossa Senhoria que foi realizado agendamento para comparecimento à tribuna livre da Câmara Municipal de Ibatiba de um representante da CESAM no dia 25/11, terça-feira, mas devido à convocação inadiável para o comparecimento em evento, não será possível o comparecimento nesta terça-feira, 25/11. Será agendada uma nova data para atendimento ao referido ofício. Contamos com a vossa compreensão. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de estima e elevada consideração. Sérgio Ramos de Matos, gestor do Polo de Ibatiba, Companhia Espírito Santense de Saneamento, CESAM, Polo de Ibatiba. Convite, 4º Jipitiba 2014. No período de 29 a 30 de novembro de 2014, acontecerá em Ibatiba, município na sede, nosso Jeep Clube, o 4º encontro de jipeiros do Caparaó, a nível nacional. Segue a programação do evento. Dia 29, no sábado, 10 horas, recepção dos jipeiros na cidade de Ibatiba, Espírito Santo, e inscrição no posto Ipiranga. Às 11 horas, almoço no Antunes Grill Churrascaria, no posto Ipiranga. Meio-dia, saída para as trilhas pesadas e leve. Às 19 horas, jantar beneficente, reforma da Igreja Matriz e modo de viola no Coração Sertanejo. No dia 30, às 9 horas, Jeep Cross no sítio de Edivaldo no sítio do proprietário Edivaldo Barba, Córrego de Santa Maria, zona rural. Com 7 categorias diferentes. O evento será beneficente à PAI, onde teremos almoço, porções diversas e bebidas. Secretaria de Meio Ambiente. Ibatiba, 25 de novembro de 2014. A Câmara Municipal de Vereadores. Prezados vereadores, vimos pelo presente expor a arte santo, Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo, a Vossa Senhoria, e convidá-los a fazer parte da programação. A feira está em segunda edição, sendo considerada a 4ª maior nesse ramo. O município de Ibatiba, pela primeira vez, está participando, tendo enviado 4 artesãs para exporem e venderem seus trabalhos. O evento será realizado no dia 25 a 30 de novembro de 2014, de terça a sexta-feira, de 4 às 22 horas, sábado,
de 10 às 22 horas, domingo de 10 a 21 horas. Seguem anexos a programação e os destaques da feira. Planta da feira, consideramos de suma importância a participação desta ilustre casa com forma de incentivo e apoio aos artesãos locais e enriquecimento dessa edição da feira. Certos de que poderemos contar com o valioso apoio colocamos à disposição. Atenciosamente, Marcos Antônio Borges, chefe da divisão de turismo. Encontra também à disposição a prestação de conta da Pestalozzi de Ibatiba, está à disposição para qualquer munícipe e de meus pares. Também se encontra um Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, Seminário Municipal de 28 de novembro de 2014, auditório da Escola Municipal Eunice Pereira Silveira. A programação do dia 28, 8 horas café, 8h30 abertura, apresentação dos relatos de experiência, às 9 horas, meio-dia almoço e às 13 horas a apresentação dos relatos de experiências, às 3 horas café e às 5 horas encerramento. Gostaria também de comunicar aos novos vereadores que encontra-se afixado no quadro, ou no mural de aviso da Câmara Municipal, também disponibilizado no site da Câmara, a prestação de contas referente ao mês de outubro de 2014. Então, qualquer dúvida, vereador ou qualquer munícipe que queira maiores esclarecimentos, é só procurar o departamento de contabilidade dessa casa ou a presidência, que nós temos o maior prazer em estar tirando qualquer dúvida. Então, hoje, o saldo em conta, na conta bancária 3.257.094 do Banestes, é um saldo de R$ 422.879,44. Saldo esse referente ao mês de outubro. Tá? Então está fixado no mural da Câmara, qualquer vereador que queira alguma explicação, é só nos procurar. Passaremos agora o uso da palavra no pequeno expediente. Pela ordem, concedo a palavra, antes, porém, também, vereador, antes de conceder a palavra à Vossa Excelência, todos os projetos serão encaminhados às comissões competentes. Gostaria de pedir aos novos vereadores que compõem as comissões, nós estamos com a pauta lotada, vários processos para dar pareceres, e que se reunissem dentro do prazo regimental, com certeza, para que pudessem nos dar os pareceres para estarmos marcando algumas reuniões extraordinárias. Haja visto que nós temos a lei orgânica, que tem que ser votado em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Nós temos ainda o orçamento para ser apreciado, só podemos entrar em recesso depois de votar o orçamento, e temos vários outros projetos de lei. Então, os presidentes de comissões que pudessem estar reunindo dentro do prazo normal e apresentando à mesa os pareceres, para que nós pudéssemos estar apreciando essas matérias. Deixar os vereadores já de sobreaviso que nós teremos que fazer algumas reuniões extraordinárias para limparmos a pauta. Pela ordem. Concedo. Só gostaria que ficasse muito claro para a sociedade de Ibatiba que a Câmara tem feito o papel dela e hoje, 25 de novembro, que o atual prefeito, senhor José Alcude Oliveira, encaminhou o orçamento para essa casa. Era para ter encaminhado dia 15 de outubro. Então, qualquer atraso na votação do orçamento ou em qualquer situação do município de Ibatiba, o irresponsável chama-se excelentíssimo prefeito José Alcude e sua equipe. A Câmara está no papel dela, nós 9 vereadores, sob a presidência de Vossa Excelência nesta casa,
hoje que recebemos a peça do orçamento 2015, com 45 dias de atraso.